Oi, nono ano, partindo para a etapa 3, então. Europa, população e economia. A gente vai falar um pouco sobre esses dois temas, então, para a nossa aula de hoje. A começar por que a Europa tem um único bloco econômico, chamado União Europeia, que envolve 28 países dos 50 países europeus. A União Europeia ela tem um poder muito grande em escala global, tá? Várias reuniões são feitas, a sede deles é em Bruxelas, na Bélgica. Então eles têm assim um poderio econômico muito grande, tá? E esse bloco econômico ele visa a livre circulação de pessoas, mercadorias, tem uma moeda única, sem tarifas alfandegárias entre os países, enfim. Também a União Europeia vai ser a nossa última aula sobre a Europa, vai ser sobre a União Europeia, mas eu queria comentar um pouco para vocês. Essa União Europeia tem um destaque que é o único bloco econômico que tem uma só moeda, que é o euro, que hoje, no dia que eu tô fazendo essa gravação da aula, está R$ 6,04, tá? Eu coloquei a data aqui para vocês, 24 de julho de 2020. Vocês terão uma atividade na qual eu quero que vocês digam o valor do euro na data da pesquisa de vocês, porque o valor das moedas elas modificam muito ao longo do tempo. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, nesse mesmo período, o valor do euro estava R$ 4,05. Então, aumentou R$ 2. E aí existem diversos fatores que fazem com que as moedas elas modifiquem o seu valor em relação a países. Então, para eu conseguir uma moeda de euro, um euro, eu preciso de R$ 6,04. Então, é muito caro, é muito dinheiro. Então, se eu tiver R$ 100, eu vou ter pouquíssimas moedas de euro, né? Se eu tivesse R$ 60, eu teria 10 euros apenas, tá? Então, é muito pouco o valor do nosso real hoje comparado ao euro. Existem várias moedas no mundo todo, como, por exemplo, o dólar, que também tá caríssimo, 5,70, alguma coisa, que também aumentou bastante o valor. Tem a libra esterlina, que é a moeda da Inglaterra, do Reino Unido, que é R$ 7. Então, a gente tem vários exemplos de moedas com valores diferentes. Aí, se pegar, por exemplo, o peso uruguaio, a moeda vale 18 centavos, então o real vale mais. Então, só um pouquinho de economia para a gente pensar. Mas a questão aqui é lembrar que a Europa tem um bloco econômico chamado, então, União Europeia, que uma das características é ter o euro como moeda oficial. Desses 28 países que fazem parte da União Europeia, 19 adotam o euro, tá? A Europa é um continente muito desenvolvido, bastante rico, é o mais desenvolvido e o mais rico do mundo, dos continentes, tá? E a economia de todos os países muito bem desenvolvidas, tá? E nós temos aqui, ó, 3 países que são ponto-chave, que são os países mais fortes economicamente, que são a Alemanha, o Reino Unido e a França, tá? Então, esses 3 são os países mais desenvolvidos que nós temos hoje. A população da Europa, ela vem crescendo, tá? Quer dizer, ela vem crescendo na área urbana e ela tem um baixo crescimento vegetativo, ou seja, tem um menor número de crianças nascendo. Já vamos falar sobre isso. A qualidade de vida em geral é boa do continente, das pessoas, tá? Tem os melhores índices sociais. Os países têm uma taxa de analfabetismo, que são as pessoas que não sabem ler e escrever, bastante baixa. Expectativa de vida alta, criminalidade é pequena. Então, é um continente modelo, sim, mas tem problemas, como todos têm. A população vive na maioria delas, então, nas áreas urbanas, vive nas planícies, ao redor dos rios, a maior parte na região centro-oriental, que estão os países mais clássicos, e a região norte da Europa é a região com o maior número de menor número de pessoas, porque tem um clima polar que é intensamente fria, né, pessoal?
Economicamente falando, a Europa tem a questão da agricultura e da pesca e da pecuária bastante desenvolvida, bastante mecanizada. A gente tem 3 países, então, 4 países mais industrializados, que são a Alemanha, a França, o Reino Unido e a Itália. A questão comercial, eles fazem bastante relação de comércio com os Estados Unidos e com o Japão. É um continente com bastante turismo, tá? O turismo é bastante evidenciado na Europa. E aí trago aqui 3. Tenho 7 ali. Trago 3 reflexões para nós fazermos, então. Uma é o crescimento demográfico negativo. Na Europa, a gente tem uma taxa de natalidade, que é o número de nascimentos reduzida, tá? Nascem menos pessoas por diversas razões, entre elas a inserção da mulher no mercado de trabalho, o aumento das despesas com a criação do filho, planejamento familiar, muitos métodos contraceptivos. Então, são alguns dos fatores que fazem com que tenha menos natalidade. Mas, gente, esse crescimento demográfico negativo traz uma consequência para o continente europeu, que é a falta de mão de obra. Então, no momento em que nós temos poucos nascimentos, em determinadas épocas, a gente vai ter também em determinado momento, menos pessoas para trabalhar. E aí se precisa de mão de obra de outros lugares. E aí a gente tem mais reflexões a fazer quanto a refugiados e xenofobia. Mas calma. Nós temos na Europa uma alta expectativa de vida. O que é isso? As pessoas, elas vivem mais. Né? Isso, claro, é muito bom. Torna o continente ainda melhor, ainda mais desenvolvido, né? Ainda com uma colocação ainda melhor diante do mundo todo. Mas no momento em que se tem essa alta expectativa de vida, ou seja, cada vez mais idosos, também se precisa pensar e repensar a questão de políticas públicas quanto à aposentadoria. Então, se revê essa questão de aposentadoria, o sistema de previdência é revisto em todo o continente europeu. Então, nós temos muitos idosos, então precisa ter dinheiro para manter esses idosos. Nós temos poucas crianças nascendo, então menos pessoas para o mercado de trabalho, menos pessoas pagando impostos. E aí que vem o ponto-chave, que é a vinda de imigrantes para a Europa. Nos últimos anos, tá? Agora nesse século XXI principalmente, a vinda de imigrantes para a Europa se tornou constante. Muitos deles refugiados. O que são os refugiados? São os imigrantes ilegais, são os imigrantes que vieram fugidos da sua terra natal, os sírios, árabes, da Líbia, de diversos locais, vieram para o continente europeu, fugidos por causa de guerra, de perseguições políticas, de questões econômicas, enfim. Então, entrou na Europa uma grande quantidade de população. Muitos jovens foram em busca de empregos, né, em busca de inovação na sua metodologia. Mas, gente, na Europa existe um movimento cada vez maior de xenofobia, que é o racismo ou a aversão a estrangeiros. Cada vez mais a gente percebe na Europa um posicionamento intolerante contra estes imigrantes. Então, qual é a relação que se faz e a reflexão com estes 4 pontos aqui? A Europa, que é um continente com excelentes condições de vida, com uma economia fantástica, tem essas reflexões. Menos pessoas nascendo, tá? Uma grande quantidade de idosos, então o sistema precisa pagar eles. Com menos crianças nascendo, necessita de mão de obra, tá? Necessita de gente para trabalhar. E aí estas pessoas que vêm para trabalhar, que são os imigrantes, e muitos deles refugiados, não são bem-vindos nesse continente, tá?
E aí nós temos daí se forma um problema na Europa devido a esta xenofobia, que é aversão ou medo a estrangeiros. Eu deixei 2 imagens aí para finalizar, que é do mar Mediterrâneo, a vinda de sírios em botes, e a gente vê isso diariamente. Hoje a televisão aberta, a rede de televisão aberta traz mais notícias de coronavírus, né? Mas a gente tem no ano passado, em anos anteriores, a ida de muitos refugiados sírios para o continente europeu, que fazem esse translado aí. Entram pela Espanha, pela Itália, pela Grécia, fazem essa entrada. Sob condições desumanas, né? Pagando o que tem, o que pode, o que não pode, nesse processo de tentar uma vida melhor no continente europeu. E para finalizar, essa imagem que viralizou o mundo, um menino sírio, Alan era o nome dele, que morreu numa dessas travessias perigosíssimas, né? Na tentativa da família dele de buscar algo melhor para a vida do Alan, que acabou sendo perdida nesse processo, assim como a dele, de muitas crianças e de muitos adultos que perdem a sua vida fazendo essa travessia, indo para o continente europeu, muitas vezes não sendo querido por lá, né? Pessoal, conversamos, me chamem para a gente poder dialogar um pouquinho mais. Um abraço, saudades!